Oi, meninada, todo mundo firme? Então vamos tocar nosso barco? Estamos no segundo bimestre, tá? No primeiro bimestre, durante o mês de maio, peguei leve, foi um período de adaptação. Eu sei que vocês estavam muito confusos, muitos caminhos apontados, aplicativo, centro de mídias, Classroom, e e-mail, e WhatsApp, e uma loucura toda. E material que ainda não estava na mão e foi chegando, agora assentou, tá certo? Eu peguei bem leve, tranquilo, só que agora a gente precisa de um pouco mais de comprometimento para a gente andar com o nosso conteúdo, andar com as nossas aulas, tá certo? Vocês já devem ter assistido a um vídeo sobre conectivos, são as atividades que estão indo para o aplicativo, semanais. Segura lá aquelas atividades e vocês vão usar aquela teoria acrescentando ao que a gente viu já no primeiro bimestre sobre texto dissertativo, tá certo? Então eu tô tocando o barco com a dissertação, é matéria importante e isso vai gerar um texto que vocês vão produzir para mim até o dia 29 de junho, tá certo? É atividade para o segundo bimestre e essa vai ser importante para a nota. Essa todo mundo precisa tentar fazer. Encontre o teu caminho. Vai atrás do colega, quem não conseguiu ainda. Se deu certo a aproximação lá em maio, seja por e-mail, seja por aplicativo, seja pelo WhatsApp, siga, mas isso precisa chegar até a gente, pra gente continuar. Isso é importante. Agora a conversa mudou um pouquinho, tá certo? Preciso de mais comprometimento. Então vamos tocar o barco. Olha, ainda falando sobre dissertação, quando a gente vai fazer um vestibular, um Enem, antes da proposta, antes do tema e das orientações, que normalmente aparecem mais para o final da folha, lá em cima, no início, aparece uma coletânea de textos, gráficos, história em quadrinhos, às vezes poesia, às vezes pensamento, às vezes texto dissertativo, estatísticas. Essa coletânea, esses pequenos textos que aparecem, eles servem como motivadores. Se você nunca ouviu falar sobre aquele assunto, é o momento de você ter contato com esse tema, começar a pensar, olhar o que as outras pessoas pensam, o que se disse sobre eles, algumas estatísticas, alguns gráficos, para começar a escrever, tá certo? Trouxe 2 exemplos do que a gente vai fazer agora. O tema do nosso trabalho vai ser escola e trabalho. Associar essas duas instituições, a tua escola, o teu estudo e o trabalho. Você trabalhar enquanto você está estudando, enquanto ainda é estudante, tá joia? Trouxe 2 textos como motivadores. O primeiro é uma charge. Eu acho que não está muito claro pela distância aqui do aparelho, mas, vê bem, a charge, como a história em quadrinhos, e o texto publicitário que a gente já viu em sala de aula, ela é a junção de 2 linguagens. A gente tem uma linguagem que é verbal, que é representada pelas palavras, pela palavra escrita, aqui está escrito analfabetismo. E a gente tem o desenho, que é a linguagem não verbal. 2 quadrinhos. No primeiro quadrinho, a gente está vendo um menino, zona rural, tal, se aproximando de um prédio, de uma construção, com um lápis apoiado. A gente deduz que seja uma escola, porque o lápis ele é símbolo do conhecimento, do trabalho intelectual, da escola. Ele está indo, olha a mãozinha querendo pegar, joia? Já no segundo quadrinho, ele usou o mesmo lápis como uma enxada, e ele está se distanciando, ele está saindo daquela situação inicial, certo? Então a gente precisa interpretar esse texto, é um texto, junção de 2 linguagens, verbal e não verbal. Uma possível interpretação seria, olha lá, o menino se aproxima da escola e ele consegue ferramentas para o trabalho. Ele buscou conhecimento, habilidades, ferramentas para ajudar o trabalho dele. Então ajudou, deu para conciliar. Uma outra interpretação seria, olha, ele não entrou na escola e aquilo que deveria ser o conhecimento não funcionou, ele abandona, ele se afasta da escola e ele vai para o trabalho considerado não tão valorizado, não tão bem remunerado, que seria o trabalho braçal em detrimento do trabalho intelectual. Não tem muito valor, não se paga bem, tá certo?
que será que a charge está querendo dizer para a gente? Qual seria a interpretação? Aí vem o conceito de charge, esse gênero textual. Toda charge, ela é crítica. O objetivo dela não é fazer rir ou contar uma historinha boba, de repente, como a gente vê nas tirinhas normais, nas histórias em quadrinhos. Ela tem o tom de crítica social, econômica, política. Então, sabendo que isso é uma charge e sabendo dessa característica de crítica, a gente percebe que o menino se afastou da escola, entendeu? E ele foi para o trabalho braçal, que não é tão valorizado, tá bom? Um outro texto, uma outra situação, eu tirei de uma notícia de um jornal que eu não conheço, mas me chamou a atenção. Foi no comecinho do mês de maio, dia do trabalho, né, feriado, e a manchete da reportagem estava falando o seguinte: o Brasil tem 2,5 milhões fora da escola. Quer dizer, alunos que deveriam estar na escola não estão. E o trabalho é a principal razão para esse abandono. Olha que coisa séria, olha que dado gigantesco, tá certo? O trabalho está forçando a criança a abandonar a escola. Então são 2 textos que estão numa coletânea e que me serve de texto motivador. Jóia. O meu tema então é esse: escola, estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Esse é o assunto, tema. Deste tema, qual é a polêmica? Eu escolhi de novo aquela situação. Não estou muito preocupada com o assunto. O meu problema é a estrutura do texto dissertativo. Esse é o meu conteúdo. Eu preciso que vocês saibam se posicionar em relação a uma tese. Eu preciso que vocês saibam construir um texto com introdução, argumentação e conclusão. É isso. Tá? O assunto, por acaso eu peguei trabalho pela época e também porque eu acho que é um tema fácil para vocês, todos vocês, ou vocês já trabalham, ou vocês conhecem alguém que trabalhou e estudou, que trabalha e estuda ao mesmo tempo, então vocês vão saber falar sobre isso com mais facilidade, vocês não vão se preocupar em ter que pesquisar sobre o tema, tá certo? Então vamos lá, 2 teses possíveis dentro dessa polêmica. Um primeiro momento, a gente pode pensar, olha, trabalhar enquanto o menino está estudando traz vantagens, faz bem, é bom. Outras pessoas, por outro lado, vão falar, olha, trabalhar enquanto está estudando não é legal, pode prejudicar esse menino. 2 lados, vantagens, desvantagens, 2 teses, certo? O que é o importante para um texto dissertativo? Você adota uma tese. Não, eu penso isso. Ou, não, eu penso isso aqui. E aí você, a partir do momento que você se posiciona, você vai construir a tua argumentação para provar essa tese. O que não dá nesse momento, como alguns alunos fizeram já na primeira produção, lá em maio, é falar, então, é assim, uns pensam assim, outros pensam assado, e tudo bem. Não fica em cima do muro, não. Se posiciona, tá? E para forçar esse posicionamento, eu trouxe um texto de exemplo, muito pobre, muito simples. De novo, eu repito, eu não estou muito preocupada com o tema, eu estou preocupada com a estrutura, só para vocês perceberem isso de forma concreta. É um exemplo. Já para relembrar, eu coloquei aqui título. São os 3 T's, ó. Tema, tese e título. Tá bem? Não esqueça de colocar teu título quando você terminar a tua redação, antes de mandar para mim. É legal colocar, tá certo? Bora lá. Ó, 5 parágrafos. Tem algumas palavras e expressões grifadas. Isso é conectivo ou operador discursivo do texto dissertativo, que a gente viu. Já eu acho que vocês já viram, porque eu passei orientações através das atividades lá do aplicativo para vocês treinarem o olhar para isso. E já servi de exemplo de como conecta parágrafos, como conecta orações, tá joia? Então vou lá, o título do meu texto: vantagens do trabalho para os estudantes. Diferente do meu tema. Não é legal ficar repetindo o título igualzinho o tema. Primeiro parágrafo, introdução. Eu mostro a importância. O que tem que ter na introdução? Olha, mostro a importância, mostro a questão polêmica e já mostro qual vai ser a minha tese. Olha, um dos maiores problemas do nosso país é o desemprego e, olha, aditivo. E todos nós sabemos da importância do trabalho para a nossa vida. A educação é uma forma de combater esse problema. Qual o problema? O desemprego.
já que a educação, abre portas para o mercado de trabalho, prepara e capacita os jovens para os desafios profissionais. Ora, discuti o assunto, mostrei o tema, falei sobre educação, sobre a escola, falei sobre o trabalho, tá certo? E já vou começando com a polêmica. Muitos estudantes, inclusive, olha o conectivo, desenvolvem atividades profissionais durante os seus anos escolares. Esta prática, né, trabalhar e estudar ao mesmo tempo, é válida. Olha o adjetivo mostrando a minha tese, o meu posicionamento. Eu não preciso falar, eu acho isso bom e eu penso, minha opinião, não, tira a primeira pessoa. Olha, essa prática é válida e importante para o estudante que logo cedo ingressa no mercado de trabalho. Joinha, fiz a minha introdução, expliquei a importância, discuti o tema, mostrei a polêmica, defini aí o que é isso, o que é aquilo e já deixei clara a minha tese, o meu posicionamento é válido e importante. Então agora eu vou provar por que ela é válida e por que ela é importante. Olha, uma dessas vantagens que eu citei lá em cima que traz vantagens, olha como eu começo um argumento, olha como eu estou conectando, olha, uma dessas vantagens, quais vantagens? Que eu falei aqui, eu estou amarrando, estou conectando, o texto vai ficando redondinho, inteirinho. É o aluno conhecer a profissão na prática, antes de tomar futuras decisões sobre a carreira universitária. Acabou ficando repetitivo, deixa para lá. Quer dizer, olha, é bom o menino já treinar, já fazer um estágio, porque ele vai conhecer aquela profissão na prática, ele vai ver as vantagens e desvantagens, antes de fazer uma decisão mais drástica, mais definitiva, ir para uma faculdade e tal. Então, é uma vantagem. Outro ponto positivo, quer dizer, um segundo argumento, outro ponto positivo, se é outro, é porque já teve um antes, estou amarrando. Positivo, estou reforçando a minha tese, vou amarrando. Outro ponto positivo de trabalhar cedo é a possibilidade de aprender a administrar seu próprio dinheiro, organizar seus gastos e fazer planejamento econômico. Então, olha, você tem já um conhecimento prático, você vai poder ter autonomia com o teu dinheiro, uma certa liberdade e tal, você já aprender a gastar. Um terceiro aspecto, olha como eu já sei, como eu mostro, olha, eu já tive um, já tive dois, estou usando o terceiro argumento, que vale ser citado, diz respeito às vantagens que o ambiente profissional traz para a formação de valores e atitudes, como, por exemplo, a responsabilidade, o comprometimento. O menino segue regras, ele respeita o horário, hierarquia, normas de educação, de como lidar com as pessoas, tal. Era isso que eu queria dizer. Simples, viu, gente? Bem pobrinho, um texto bem leve, só para servir de exemplo para nossa estrutura de introdução, argumentação. Aí eu vou para a conclusão. Portanto, assim, olha, conectivos que mostram que a conclusão está chegando. Vocês devem ter visto lá na apostila do Aprender Sempre, os conectivos ligados ao texto dissertativo. Olha lá o portanto, os conclusivos. Trabalhar enquanto se é estudante é uma boa opção para os jovens brasileiros. E aí vem as orientações, os conselhos, a proposta de intervenção da conclusão, olha. E tanto o governo quanto a iniciativa privada, quer dizer, as empresas, deveriam oferecer projetos específicos para essa parcela da população. Faz bem, tanto o governo quanto as empresas poderiam ajudar. Sei lá, projeto para o jovem aprendiz, ou sei lá, estágio, uma ajuda em curso, sei lá. A solução é essa. Deu para entender a estrutura? Então vamos lá, você vai fazer uma neste molde: introdução, argumentação, conclusão, com o título, tá certo? Eu fiz essa defendendo que trabalhar traz vantagens para o estudante. O teu momento é desenvolver essa outra tese. Trabalhar nessa fase da vida é prejudicial. Olha como eu estou direcionando o teu texto. Eu sei que muita gente vai ser contra isso. Não trabalhar faz bem. E eu concordo. É polêmica porque traz vantagens, mas também traz desvantagens. Por isso, vai ter gente que pensa assim, gente que pensa do outro jeito. Por isso que é polêmico. Não estou preocupada com o tema, estou preocupado com o teu posicionamento, se você sabe defender uma tese. Essa é a nossa praia. Joinha? Então, nesse momento, você vai esquecer tudo de bom que o trabalho traz para o estudante e vai construir uma argumentação mostrando que trabalhar não é legal nesta idade, nesta fase da vida.
Busque argumentos. Joinha? Algumas sugestões para você defender esta tese, que trabalha nessa fase da vida prejudicial. O aluno, quando ele está trabalhando, ele perde o foco nos estudos, ele divide o tempo dele. Ele não tem tempo para uma tarefa, para uma pesquisa, para um trabalho em grupo, para aprofundar nada, uma leitura. Um outro argumento, pode prejudicar a saúde, dorme pouco, ele fica sem a prática esportiva, algum trabalho pode até forçar o corpo com movimento repetitivo, trabalho braçal, forçar demais, pode ser prejudicial para a saúde. Um outro ponto que de repente a gente pode até parar para pensar é que quando o jovem trabalha, ele está lá no fim do negócio, tirando o trabalho de um pai de família, de um adulto. De repente o adolescente ele tem menos direito trabalhista, ele custa menos para o patrão, então o patrão opta por pagar um adolescente, um aprendiz e deixar de contratar um pai de família. Isso aumenta o desemprego, é um argumento contra essa prática de trabalhar e estudar, tá certo? Repito, meninos, cada um tem a sua cabeça, a sua opinião, e tem ponto importante a ser considerado nas duas teses. Neste momento que vocês vão escrever, vocês precisam selecionar argumentos para defender essa, tá joia? Conversei com o professor Sushi de Geografia, porque tem tudo a ver. É aquela mesma situação que nós já conversamos antes no primeiro texto. A estrutura, a forma da dissertação, ela vem do português, mas o recheio, o assunto sempre vem de outras disciplinas. No caso, a geografia tem muito, mas muito a acrescentar. Ele vai trabalhar, ele vai abrir espaço para trocar uma ideia com vocês sobre esse tema, tá certo? E ele propôs também que essa nota que vai sair dessa atividade, de que vocês vão me entregar até o dia 29, já para o segundo bimestre, isso vai valer para geografia também. E como vocês estão usando o vídeo, usando o aplicativo e tudo, para os segundos A, B, C e D, que tem tecnologia com a professora Kátia, essa nota vai valer também para tecnologia. Tá certo? Então, olha o peso dessa atividade. E essa vai ser cobrada. Não vai ficar tão solta quanto ficou a de maio, tá certo? Aquele período de adaptação passou. Eu acredito que agora todo mundo tem encontrado um caminho. Vamos sair da zona de conforto, porque a gente precisa andar com a nossa matéria. A gente precisa dar continuidade ao processo de aprendizagem, certinho? Eu não conversei com outros professores ainda, mas isso vai ser proposto para professores de humana, o pessoal de história, o pessoal de sociologia. Eles têm como acrescentar argumentos, informações sobre esse tema com muito mais propriedade do que a gente de português. Eles sabem disso melhor do que a gente. Vá atrás. Então, olha lá. Não se preocupem neste momento com a quantidade de linhas, mas tenham cuidado de fazer essa divisão por parágrafo, que fique claro, olha, isso é uma introdução, eu usei esses 3 argumentos, depois eu entrei com uma conclusão, marca o teu parágrafo direitinho, use um título, evite a primeira pessoa singular, eu acho, eu penso, para mim, tá certo? Tenta ficar, tenta agir com objetividade, de forma a atingir o máximo possível. Então, muitas pessoas, ir para o geral e não para o particular, não ser muito subjetivo nessa parte, tá certo? E aí, a hora que estiver pronto, tira foto da folha, nome, número e série e manda para o professor de português, certinho? Por qualquer caminho que vocês encontrarem, que vocês já determinaram lá atrás em maio, seja pelo aplicativo, seja através do representante de sala que tem o WhatsApp do professor, seja por e-mail, tá certo? Vou disponibilizar o e-mail no Classroom também, embaixo dessa atividade. Combinado, meninos? Peguem firme, que tá valendo um monte isso daqui, tá certo? Pelo menos por umas 2, 3 disciplinas, isso vai valer como nota. Certinho? Um beijo grande, fiquem bem. Tchau!